presença hoje é do governador Paulo Artung, com quem a gente passa a conversar. Governador, tem algumas perguntas que o senhor já deve estar um tanto quanto enfastiado de responder, mas elas são inevitáveis. E a gente conversa com segmentos distintos de audiência, então talvez para o nosso público ele não tenha sido. O senhor teve um mandato de ser o governador mandatário mais longevo do Espírito Santo. Perdeu para o João Punaro Blake, que não tinha o crédito de uma eleição, tinha uma nomeação como interventor. O senhor saiu de cena em 2010 excelentemente avaliado, com a melhor imagem possível. Isso depois de ter tripulado um Estado que bem administrado, mas no contexto geral do Brasil, o ente público está na iminência da falência. O senhor conseguiu administrar, conduzir e voltou depois de 2014. E repetiu um segundo milagre, que foi pegar aquele Estado... Né, eu nem atribuiria até a inépcia dos seus antecedentes, não, mas a própria estrutura, a condição estrutural do Estado. Perfeito. Né, ele tende à inadimplência, ele tende à falência. Aí fez esse trabalho que o colocou hoje entre as exceções no Brasil como gestor estadual. Por que sair de cena agora? Olha, primeiro, a alegria de estar aqui com você. Alegria é minha, né? governador. E eu estava devendo Sim. essa presença nesse bate-papo, né? Por tudo que você significa para a imprensa capixaba e brasileira. Então, eu quero fazer assim o meu primeiro registro, né? Você me acompanha há muitos anos, né? Você abriu oportunidades de eu mostrar as minhas ideias, os meus propósitos, lá no P0 da minha caminhada. Então, quando pouca gente me conhecia e quando eu tinha pouco espaço para dialogar com o conjunto da sociedade. Então, eu quero aqui dizer da alegria de estar aqui junto com você. Quer dizer, é uma caminhada que você acompanhou, toda ela, né? Quer dizer, eu comecei a engatinhar para ter uma participação política no Grêmio do Colégio Salesiano, né? Fui escolhido lá líder de turma, num conselho de líderes de turma, acabei coordenando o Grêmio do Colégio Salesiano. Era uma coisa mais de literatura, de esportes, mas foi uma experiência já de exercício de liderança, que eu acho que é um treinamento de vida, né? Ou o encontro de uma vocação, né? Isso aí, quer dizer, eu depois pulei para a universidade. CCJE. Uma efervescência na universidade, quer dizer, cheguei lá no CCJE, tinha uma meninada lá tentando montar uma chapa. Uma gota d'água. Gota d'água, né? Foi bacana, e a gente montou uma chapa, disputamos a eleição, foi uma eleição disputada e a nossa chapa foi vitoriosa. E ali eu comecei, aí sim, participar de movimento estudantil, né? Eu entrei na chapa, curiosamente, como diretor de esportes da chapa, né? Mas acabei virando um militante do movimento estudantil. E aí nós miramos a ideia de reconstruir o nosso DCE, né? Na época, os jovens do país estavam mirando a ideia de reconstruir a UNE, União Nacional dos Estudantes. Então eu participei da reconstrução do DCE conectado com a reconstrução das entidades estudantis no Brasil, entre elas a União Nacional dos Estudantes. Então, é uma caminhada, né? Aí nós conseguimos marcar as eleições do DCE, 4, 5 chapas foram se movimentando, eu acabei virando presidente da chapa que levou, quer dizer, você vê, gota d'água, a segunda chapa que eu fui participar, a construção, as músicas de Chico Buarque, né? Inspiradas. Marcando muita época, né? Fui presidente do DCE. Quando eu estava terminando meu curso de economia, eu fiz 2 provas de seleção no governo do estado, né? Pouca gente sabe disso, é uma chance que eu tenho de contar. Fiz uma prova no Instituto João de Santos Neves. Os estudantes de economia naquela época, o sonho de consumo era trabalhar no Instituto. Era o nicho da tecnocracia local. Era um espetáculo, né? Só lembrar que Transcol, a gente fala de Transcol hoje, isso foi... Pensado lá. Pensado lá atrás, formulado lá atrás pelos técnicos do Instituto, né? E aí eu fiz uma prova no Instituto, passei, e fiz uma prova no Bandes, passei, né? Eu não me lembro direito, mas eu passei em primeiro lugar em uma, passei em segundo lugar em outra, e alguns colegas também foram bem-sucedidos.
posteriormente, essas duas provas de seleção foram suspensas, né? Minha tia, antes disso, tia Eunice, casada com Vicente Silveira, ela me chamou na casa dela e falou assim, ó, doutor Eurico disse que vai cancelar essa prova, porque tem comunista, pegou no meu braço, tem comunista que passou na prova, então ele vai cancelar, e cancelou, né? É curioso que depois o doutor Eurico me visitou na Prefeitura de Vitória, eu posso contar isso aqui também de uma maneira inédita, né? Então, aí ele cancelou, eu estava formando, juntei um grupo de amigos e fomos montar uma microempresa. Eu fui microempresário, né? Você vê que é treinamento de vida. E aí nós montamos uma gráfica lá na Ilha de Santa Maria, perto da tribuna, né? Nós montamos uma gráfica, demos o nome de Renograf, né? Renovação Gráfica Editora Limitada, uma coisa assim. E aí eu fui ser gráfico até a primeira eleição, deputado estadual. Que foi a de 82. Não era deputado estadual. É curioso isso. Você foi muito militante da campanha do Gerson Camata naquela época. Fui, mas não era deputado estadual. Na verdade, nós fizemos um grande movimento. Primeiro, naquele debate da convenção, tinha doutor Dirceu, saudoso, tinha Max Mauro, que era o líder importante do partido. Mas os nomes que estavam disputando o governo, tinha Camata. Então teve uma disputa na convenção para escolher o candidato a governador. Nós participamos disso tudo. E o nosso movimento da meninada, da juventude, era fazer um candidato a vereador em Vitória, que era eu, né? E um candidato a vereador em Vila Velha, que era Felício Correia. Felício Correia. E aí é curioso porque eu já me animando para disputar a vereança em Vitória, o Luiz Mulan sai lá de Iguaçuí, né? Luiz, uma figura interessantíssima, uma figura culta, um grande orador, vem, reúne com a meninada e fala, não é nada disso não, vai ser candidato a vereador, não vai ser candidato a deputado, porque vocês vão ajudar aqui, eu vou ajudar lá para ter de novo um deputado que também represente Iguaçuí, minha terra natal. E eu virei da noite para o dia de candidato a vereador, candidato a deputado estadual. E eu digo sempre, se eu entendesse um pouco de processo eleitoral, eu não aceitaria, né? Porque era um risco. E aí fui bem sucedido. Fui bem sucedido por dois fatores importantes. Primeiro, a juventude, né? A juventude me deu voto em tudo quanto é canto do Espírito Santo. Eu tive voto em todos os municípios naquela época, sem conhecer todos os municípios do estado do Espírito Santo. Então foi uma coisa, eu tive mais de 20 mil votos naquela eleição. O segundo fator que empurrou foi a candidatura de Gerson Camata. Nós, na verdade, nós fomos pegos pelo pé no voto vinculado, mas na hora que o nosso candidato a governador tomou a liderança, ele ajudou a fazer um arrasto assim, pró-mudança. Tanto que a gente fez em 27, nós fizemos 16 deputados. Né? Em 27 deputados, nós fizemos 16 deputados. E eu fui o quarto mais votado geral da eleição, na minha primeira eleição, você vê, em 1982, ano que nasceu meu filho Gabriel, que agora me deu um neto, Lucas, né? Então tem uma história longa. Eu fui deputado estadual 2 vezes, né? Pouca gente se lembra disso. Eu não fui deputado nessa Assembleia nova, eu fui deputado na antiga Assembleia Legislativa, lá na Cidade Alta. Depois eu me elegi deputado federal. Quer dizer, a segunda eleição minha de deputado estadual também foi muito bonita, eu tive mais de 20 mil votos, né? É muito difícil isso, normalmente passar da primeira para a segunda é uma dificuldade. Ser reeleito. Eu fui reeleito, mantive um padrão de votação e nessa segunda eleição fui o segundo mais votado do estado. Depois eu fui deputado federal, fui o segundo, Rita em primeiro lugar, eu em segundo lugar, com mais de 50 mil votos na minha eleição de deputado federal. Quer dizer, no meio do meu mandato de deputado federal, eu vim ser candidato a prefeito de Vitória, me elegi prefeito. As pessoas falam assim, não, mas foi uma disputa fácil. Não foi uma disputa fácil. Eu disputei contra o doutor Luiz Buarez, uma grande... Não, mais do que isso também. Você sucedeu uma gestão bem sucedida e bem avaliada de Vitor Buarez. As duas coisas. Vitor fez um bom mandato, né? E eu disputei com o doutor Luiz. Doutor Luiz, uma figura querida da cidade de Vitória, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Muitas vezes eu entrava numa casa de pessoas que me admiravam, assim como militante lá. Mas tinha vínculo de gratidão. Mas tinha vínculo de gratidão e falavam comigo. Previsível. Então, assim, foi uma eleição muito disputada.
eu acabei abrindo uma vantagem no final da campanha de 16 mil votos, se não me falha a memória, uma eleição desafiadora, mas aí eu pude mostrar minha capacidade de trabalho, de montar equipe, de planejamento, de gestão na Prefeitura de Vitória. Vamos fazer uma pausa, governador, breve, só chamar Claro. nossos comerciais e retomamos. Nós estamos na Prefeitura de Vitória. Depois a gente segue. Hoje a presença do nosso governador Paulo Artung. A gente volta já. Voltamos com a presença do governador Paulo Artung. Governador, tive que interrompê-lo porque os comerciais são inevitáveis. O senhor estava mencionando a sua passagem pela Prefeitura de Vitória. A passagem foi muito interessante porque eu vinha da militância estudantil, depois tive a experiência no parlamento. Na época que eu disputei a prefeitura, tinha uma conversa, inclusive, que, olha, esse rapaz é bom deputado, é bom para o parlamento, mas não tem experiência administrativa. Até na campanha tinha uma carteira de trabalho que aparecia assim para me desgastar, que não tinha assinatura de ninguém na carteira de trabalho. Uma coisa muito engraçada. Eu fui para a prefeitura e tive a oportunidade de montar equipe, de estruturar planejamento, de ter metas, de ter gestão, né? Eu sei que eu dei um susto na sociedade quando eu chamei o Dr. Arthur Carlos Gerardo Santos para participar da minha equipe. Eu, menino, vim aqui em Vila Velha, na casa do Dr. Arthur. Você devia, né? Ninguém acreditava que o Dr. Arthur topasse voltar para o setor público e aceitou ir para a Companhia de Desenvolvimento de Vitória me ajudar, inclusive ajudar aquela meninada que estava começando ali a ter uma experiência no setor público. Quer dizer, eu saí da Prefeitura de Vitória com duas marcas, né? Eu e Jarbas Vasconcelos, dois prefeitos de cidades maiores, com as maiores e melhores avaliações no país, né? A segunda coisa é que as pessoas já falavam na rua, você tem que ser governador do estado, né? Aí eu terminei o mandato, elegemos o sucessor, Luiz Paulo Veloso Lucas, e depois eu fui convidado pelo presidente Fernando Henrique para ir para o BNDES. Foi uma bela experiência na minha vida profissional, eu acho que foi um lugar que eu estudei muito, trabalhei com gente muito qualificada, foi um outro tipo de treinamento para aquele economista, né, formado na nossa Universidade Federal, e eu digo que foi bacana passar por ali, foi uma oportunidade boa que eu tive. Quando eu desincompatibilizei do BNDES, foi para disputar o governo do estado, né? Também pouca gente se lembra disso. Vim para a convenção, perdi a convenção, né? Eu nunca perdi eleições, né? Mas eu perdi a convenção do PSDB, a convenção escolheu José Inácio Ferreira, depois de escolhido, o José Inácio me convidou para ser o candidato a senador, né? E aí nós tivemos que fazer um arranjo, o Mota já estava ocupando a chapa de senador, tanto que ele virou meu suplente, e aí eu fui disputar o Senado. Contra quem eu fui disputar? Né? Contra o saudoso ex-governador Elcio Alves. Né? Ele em Brasília fez um trabalho importante, foi líder do Fernando Henrique, né, em momentos importantes do país, e eu tive que disputar a eleição com um ex-governador, ex-ministro, líder do presidente Fernando Henrique, e disputei e fui bem sucedido na eleição. A minha derrota na convenção, ela acabou impulsionando a minha candidatura ao Senado. Eu nunca tinha planejado ser candidato a senador, nunca tinha olhado para aquela instituição como um ponto que eu aspirasse chegar lá e acabei virando senador. Quer dizer, no meio do meu mandato de senador, eu voltei, disputei o governo, aí pude disputar, fui eleito, fui reeleito. Quando chegou 2010, eu sofri uma pressão para ser candidato a senador da República. Ali, eu acho que eu já estava parando, né? Eu estou tentando te responder, você vê que volta que eu dei. Sim. Ali eu acho que eu já estava parando, né? Tinha pressão para me disputar o Senado e eu disse, não, vou terminar o mandato e vou procurar uma atividade na vida privada. E fiz, né? Quer dizer, você contou, chegou 2014, eu vendo a situação do Estado, achei que deveria voltar, minha família achou que não, né? Minha família fez oposição a essa candidatura, minha família sempre esteve junto comigo, né? É importante dizer isso, mas ela fez oposição, eu conversei muito e acabei disputando a eleição e voltei para o governo. Estou muito satisfeito com o que a gente
um trabalho que nós, a equipe, estamos conseguindo realizar num tempo dificílimo. Eu acho que é aí que você é desafiado para a sua capacidade de liderança, de gestão, de organização das coisas, né? Mas é uma jornada grande. Então, assim, são 8 eleições, 8 mandatos, né? Então, quando eu brinquei com a vida do meu filho, né? Eu tenho 2 filhos, Gabriel e Júlia, quer dizer, meu filho o mais velho é o Gabriel. A minha atividade de mandatos tem a idade de Gabriel. Então, assim, tem que passar o bastão, é a expressão que eu usei, temos que formar novas lideranças, tem que oxigenar a política do Espírito Santo e do Brasil, e eu acho que o meu papel da agora para frente é ajudar a formar novos líderes, e tem uma área que eu quero continuar ajudando, que é melhorar a educação básica do país, que eu considero uma questão estratégica para transformar o potencial que o Brasil tem em oportunidades para o seu povo, particularmente para a juventude. Ou seja, na verdade, então, isso é um abandono da função representativa formal, mas não é um abandono da política. A política está na sua essência. Você vai morrer política. A política está aqui. A política... Toda vez que você pensa em comunidade, está pensando em política, né? É isso. Política é ferramenta civilizatória, né? Eu sempre repito, nós humanos, quando descobrimos a política... Uma arte maior. Nós demos um passo à frente. É uma arte maior, sem dúvida. Infelizmente, a prática... Na caminhada humana. É igual o conceito da burocracia, desde Max Weber, né? O conceito de burocracia é o controle efetivo, mas deturpou-se e virou a corruptela. A política também virou assim, mas não existe arte maior. Aí é que nós precisamos aprender até a falar. Às vezes todos nós confundimos. Não é a política que virou isso, é esse sistema político. Quer dizer, a política não. A política é uma ferramenta transformadora. Tem uma expressão bacana que é a seguinte: a política, ela transforma um conflito paralisante numa ação mudancista, numa ação transformadora. Isso é a força da política. Agora, o que eu acho que tem a deformação são essas instituições políticas. Elas envelheceram, né? Outro dia eu falei, elas fizeram água. Elas literalmente fossilizaram. É isso. Quer dizer, por que elas envelheceram? Porque a sociedade andou, o conhecimento humano avançou. Né? Quando os gregos se reuniram na praça lá, era possível discutir tudo. Participativamente. Direto. Era uma democracia direta, era possível discutir tudo a todo tempo. Depois, a sociedade foi ficando complexa, por isso nós buscamos a democracia representativa. Né? Agora, a democracia representativa ela foi atropelada pelas novas tecnologias. Exatamente. Porque o cidadão está aqui no ponto de ônibus, conectado, discutindo mobilidade. E acompanhando a votação do Congresso, discutindo mobilidade urbana, sabe? O que ele acha que pode melhorar, na opinião dele, sabe? E ao mesmo tempo sabendo o que está acontecendo lá na China, lá na Rússia, lá na Europa Ocidental e assim por diante. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, assim, não é a política que ficou atrasada. O modus operandi. São as instituições políticas. Elas precisam se renovar, elas precisam se reinventar. Assim, eu estou usando um termo que eu peguei lá no livro do presidente Fernando Henrique, do ex-presidente Fernando Henrique, que é o seguinte: as instituições políticas brasileiras e mundiais, elas precisam passar por um processo de atualização, né? Em função de tudo que está acontecendo na sociedade. O mundo é outro, as pessoas vivem de maneira diferente, as pessoas produzem de maneira diferente, consomem diferente. Seu Paulo, meu pai, dono da mobiliadora Canaã, junto com o seu João e com o seu Hélio... Grande debatedor comigo de ideologia. Adorava debater. Meu pai era um homem do comércio presencial. Eu brinco assim, ele levava para dentro da loja, se não achava o produto, ele levava lá em casa para ver se o sofá que o cara queria comprar, o cidadão queria comprar, tinha lá dentro de casa. Né? Se tivesse, ele vendia. Minha mãe ficava louca com aquilo, mas era um comércio. Meu pai era um comerciante nato, era um comércio presencial. Né? Hoje você entra na telinha, escolhe o sofá, escolhe a cama e vai embora. Assim. Não, hoje o mais preocupante é não perceber que quem está operando comércio presencial ainda não se deu conta de que está virando dinossauro. Está andando. Governador, vamos é um mundo diferente. Nós damos... Fabrica, consome, sabe, vive de maneira diferente. E aí eu digo, as instituições
as instituições da política ficaram paradas lá atrás. Não contemplaram essa dinâmica. Essa dinâmica. Não estou dizendo que tem receita de bolo fácil para isso, não. Isso vai ser construído, mas nós vamos ter que construir novas instituições. Bem, o nosso tempo desse programa de hoje está esgotado, até porque nós passamos dando uma necessária rebobinada a essa personagem que se situa entre as maiores personagens políticas do Espírito Santo, indiscutivelmente, sem favor nenhum. Então eu convido você para estar conosco amanhã, que o nosso governador vai começar a desfiar alguns aspectos da sua agenda de economia e de política. Por isso eu convido você a estar conosco. Até amanhã.